Olá pessoal, eu sou o Bruno Quirino e o Papo de Boteco de hoje é sobre todo dia um puta que pariu diferente. Já peço desculpas aí pela má expressão e também por voltar a repetir o mesmo assunto de algumas postagens anteriores, mas é que é impossível se omitir nesse momento. Todo dia Jair Bolsonaro produz alguma coisa que a gente diz assim, puta que pariu. Ou então que as pessoas dizem assim, agora ele passou dos limites. Mas a verdade é que ele não passa dos limites porque ele não tem limites. No dia 20 de abril, quando o Brasil passou de 2.500 mortos pela Covid-19, um repórter perguntou para o presidente a respeito desses números, o que ele tinha a dizer. Aí ele respondeu assim, a minha imitação é ruim, tá? Ele respondeu assim, cara, quem fala de eu não sou coveiro, tá certo? E eu não sou coveiro, foi o que ele respondeu diante de 2.500 cadáveres brasileiros. 8 dias depois, a gente passou de 5.000 mortos. Ultrapassamos a China. A China, que tem uma população 6 vezes maior que o Brasil. É claro que os números da China não são confiáveis, mas os nossos também não são. A gente não está medindo todos os mortos pela Covid-19. E aí, quando a gente passou de 5.000 mortos, ele foi novamente indagado por um jornalista a respeito disso. E ele respondeu assim, e daí? Quer que eu faça o quê? Eu sou o Messias, eu não faço milagre. Olha, excelência, diante desse seu questionamento de quer que eu faça o quê, eu posso listar algumas coisas que eu gostaria que o senhor fizesse, como presidente da República, enquanto a gente vive esse período de pandemia, de modo a dar exemplo, para que as pessoas cumpram seus exemplos, acompanhem seus exemplos e assim evite a morte de mais brasileiros ou pessoas que vivem no Brasil. Vamos lá, algumas ações que a gente gostaria que o senhor fizesse, que eu gostaria que o senhor fizesse. Não vá à padaria fazer lanche no balcão. Não compareça a manifestações com aglomeração de pessoas. Use máscara em ambientes externos. Lave as mãos em público ou use álcool gel, para dar o exemplo. Não abrace as pessoas, especialmente se o senhor estiver sendo filmado, mesmo que seja um ministro muito querido. Não limpe o nariz com a mão e depois cumprimente uma senhorinha idosa, sua admiradora, na rua. Não chame a maior pandemia dos últimos 100 anos de gripezinho ou de resfriadinho. Não espalhe boatos. Não diga que atletas não vão contrair a doença terrível. Apresente seus exames. Não demita o ministro que está cumprindo as recomendações da comunidade científica. Afirme em rede nacional que a ciência está correta. Peça à população que fique em casa nesse momento, como estão fazendo tantos governadores, a imprensa, tantos artistas, tanta gente. Defenda o isolamento social nesse momento. Assuma a liderança ao invés de bater na mesa e dizer que o senhor é que manda. Isso é coisa de chefe, não é coisa de líder. Leia, estude, seja solidário. Não ria dos mortos através de declarações cretinas. Acredite e defenda a ciência. Em último caso, acredite pelo menos no Donald Trump. E última questão, não seja babaca. Falando na sua língua, cara, no tocante a isso daí, estude o que está acontecendo no mundo nessa questão da pandemia. Você que manda, você é o cara, você é o mito, o único capaz de evitar que morram mais pessoas. Assuma suas responsabilidades, tá ok? O presidente da República é uma pessoa, mas ele também incorpora uma instituição. Ele é exemplo e suas falas são poderosas. Os atos de Jair Bolsonaro refletem nas atitudes e nas decisões das pessoas, da população brasileira. Quando ele diz que não é coveiro, quando ele exclama esse abominável e daí, diante da informação de que milhares de pessoas morreram pela Covid-19 em seu país, o Jair Bolsonaro se mostra não apenas um presidente de má qualidade, mas ele chega ao nível de uma pessoa de baixíssima categoria. A falta de empatia do seu João da padaria com pessoas mortas é uma falha de caráter. Mas quando isso se trata do presidente da República, é a falência da sociedade. É isso aí. Deixo vocês com a pulga atrás da orelha e lembro, papo de boteco não é conversa fiada.